Oi, bem-vindos de volta ao meu canal. Está quase na temporada de festas e então pensei em compartilhar com vocês como fiz meu bolo de árvore de Natal de tubos. Então, este bolo apresentará diversas técnicas que podem ser aplicadas a bolos de outros temas, não somente para festas. Temos ganache de chocolate branco como base, alguns belos detalhes de tubulação e, claro, o próprio bolo é moldado, então, assim como eu estava me preparando para gravar este tutorial. Um dos meus cartões de memória falhou, então já sei o que vai na minha lista de Natal. Este ano, então, este tutorial será filmado de perto. Isso significa que você pode ver todos os detalhes e eu explicarei o necessário. Começando, tenho um bolo de 6 polegadas pronto e com cobertura de migalhas. A ideia é criar vincos ascendentes nas laterais. Do bolo, então vou começar com um de 5 polegadas. E um bolo de 4 polegadas. Você pode encontrar as quantidades deste bolo na descrição. Então, o que vou fazer é apenas construir em cima deste bolo de 6 polegadas que já tenho. Então, eu quero uma camada de buttercream entre as camadas do bolo. Então, vou colocar um pouco do meu buttercream de merengue suíço. Mas não vou colocá-lo até a borda, porque é apenas um bolo de 5 polegadas que vai por cima. Mas o que eu vou fazer é espalhá-lo uniformemente com a minha espátula e vou usar a minha faca de paleta de degrau. Como eu faria um bolo desde que esteja bonito e liso? Eu posso colocar o primeiro bolo de 5 polegadas centralizando-o o máximo possível. E então continuar com outra camada de creme de manteiga. Espalhe suavemente e adicione a segunda camada do bolo de 5 polegadas. E agora vou colocar os bolos de 4 polegadas. Adicionarei um pouco de creme de manteiga. Mas não se preocupe se não alcançar as bordas. Porque o bolo de 4 polegadas é menor, eu o espalho com a espátula. Continuo com a próxima camada de creme de manteiga, seguida por uma camada de 4 polegadas mais creme de manteiga. Aliso e termino com a última camada de 4 polegadas. Assim, aumentei a altura do bolo e gradativamente o fiz mais estreito. Desejo centralizar ao máximo todas essas peças. E então vou cobrir com migalhas este bolo como normalmente faria com qualquer bolo, porque isso vai facilitar um pouco mais o trabalho de esculpir. Isso vai deixar o bolo todo um pouco mais sólido. Assim, quando for esculpir, ele não deve se movimentar muito. Estou aplicando mais creme de manteiga nas bordas e no topo. Começarei a espalhar isso por todo o lugar com minha espátula. Então, descendo pelas laterais do bolo e preenchendo as lacunas, especialmente onde as diferentes camadas de bolo se encontram. Então, uma camada fina como faria para migalhas. E então eu vou até passar com a minha espátula, só para remover o excesso de creme de manteiga. Se houver muito creme de manteiga nesta etapa, isso vai afetar a minha escultura, pois só esculpirei no creme de manteiga. Confirme novamente que todas as camadas estão, ao invés de bolo. Limpe os cantos superiores e coloque no freezer por 20 minutos. O bolo é mais fácil de cortar quando está frio. Se não tiver espaço no seu freezer, deixe na geladeira até que o creme de manteiga esteja firme. Com o bolo e o creme de manteiga bem firmes, posso começar a esculpir. Então, como eu disse, quero fazer uma espécie de forma de cone para a minha árvore de Natal. Então, começando pelos cantos superiores dessa camada superior, eu tenho uma pequena faca afiada e eu estou gradualmente cortando. Eu não quero ir direto cortando essa longa forma de cone, porque eu posso errar. Então, prefiro cortar aos poucos e construir a forma porque sei que a parte bem superior vai ser muito mais estreita. Agora posso cortar os lados da forma para ficar mais em diagonal. E então isso vai até onde está o bolo de 5 polegadas, cortando gradualmente para baixo em um movimento diagonal. E eu realmente troquei de facas aqui, porque o bolo de 6 polegadas estava mais firme, provavelmente por ter ficado mais tempo na geladeira, facilitando a obtenção de linhas mais limpas. Embora demore um pouco, não me preocupo em ter a forma perfeita, pois irei aplicar outra camada de creme de manteiga e, claro, todas as decorações em cima. Portanto, posso arrumar a forma com creme de manteiga. Assim que tenho um cone, posso consertá-lo com o creme. Agora vou fazer a segunda camada de migalhas, pois expus parte do bolo. Novamente, estou aplicando outra camada fina de creme de manteiga por todo o lado. Do bolo todo o caminho para cima usando minha faca de paleta e meu raspador, porque mesmo que este bolo esteja moldado, ainda tem bordas retas. Então estou alisando esse creme de manteiga e construindo este formato de cone. Agora você obviamente notou que não tenho um ponto no topo deste bolo. É bastante difícil obter um ponto perfeito apenas usando bolo, então eu vou mostrar como faço isso mais tarde. Então estou mantendo a parte superior do bolo plana, me concentrando para embelezar os lados. É macio e recheado com creme de manteiga.
eventualmente aplicando uma camada de migalhas, limpando os cantos superiores como eu normalmente faria em qualquer outro bolo. E novamente, coloque na geladeira ou freezer, se tiver espaço, até que esta camada de buttercream esteja firme. Então é aconselhável fazer sua ganache de chocolate branco com antecedência para permitir que ela endureça. Então aqui está um que eu fiz mais cedo. Vou usar buttercream, mostrando como fazê-lo, assim como minha ganache de chocolate branco regular. Eu tenho um pouco de creme em uma panela e vou adicionar um pouco de dióxido de titânio, porque todos nós sabemos que, uma vez que você adiciona chocolate branco ao creme, ele fica com uma cor meio amarelada. Além disso, quero adicionar uma cor adicional para torná-lo verde e não quero esse tom amarelado, então adicionei o dióxido de titânio ao creme. Agora, também quando você está usando chocolate, é aconselhável usar uma cor adequada para chocolate. No entanto, este é um ótimo truque para colorir sua ganache de chocolate branco sem a necessidade de corante alimentar específico para chocolate. Se você colorir o creme nesta etapa, porque o creme é à base de água, não vai afetar sua ganache. Então, o que eu fiz foi adicionar um pouco de verde direto no creme e com a adição do dióxido de titânio, ele se transformou nessa linda cor verde pastel. Agora basta ter em mente: você vai adicionar o chocolate branco, então a cor inicial não será a final do ganache. Sugiro adicionar mais cor, pois ela vai mudar quando o chocolate for adicionado. Então vou deixar esse creme em fogo médio para ficar bem quente, pois como no ganache é o calor do creme que vai derreter o chocolate. Uma vez que o creme está bem quente, agora vou adicionar o chocolate. No creme, em vez de despejar o creme sobre o chocolate, porque é uma quantidade muito maior de chocolate branco do que creme, o chocolate derreterá com o calor da panela. Também, e vou misturar isso até que esteja totalmente derretido, até que fique bem liso e pronto. É simples fazer ganache de chocolate branco. Agora você pode ver que este ganache de chocolate é muito mais claro do que o que eu havia feito anteriormente. E isso provavelmente é porque eu não coloquei corante suficiente quando estava colorindo o creme. O que vou fazer é colocar isso em uma tigela e cobrir com filme plástico e deixá-lo em temperatura ambiente para firmar. O tempo de configuração varia conforme o tempo. Se o ambiente for frio, firmará mais rápido. No entanto, eu deixei a ganache durante a noite para chegar a essa consistência linda. E o que acontece quando a ganache de chocolate branco endurece é que ela pode parecer um pouco granulada. Então, na verdade, vou misturá-la e depois colocá-la em um pouco de água quente apenas para derreter um pouco e amolecê-la novamente, o que pode parecer assustador. Mas a ganache, após endurecer e ser derretida novamente, solidifica mais rápido. Vou misturá-la antes de iniciar o endurecimento. Então você pode ver com esta ganache que eu pré-fiz. Está bom e sólido, então apenas 10 segundos em cima da água quente até eu poder ver o fundo da tigela derretendo, dando uma boa mistura até eu ficar satisfeita com a consistência para trabalhar. Essa textura de ganache é bastante semelhante ao creme de manteiga. Incrível. E mal posso esperar para aplicar isso no bolo para ver como fica liso. Porque obviamente a ganache vai endurecer diferente do creme de manteiga. E espero que eu consiga obter uma borda bem lisa, então, como disse antes, foi complicado obter esse formato de cone só com bolo, então vou usar o truque do marshmallow de arroz crocante. Não sou fã de colocar esses em bolos, no entanto, se você continuar com um cone de chocolate sólido, por exemplo, isso vai ser muito pesado para o bolo. Então essas misturas de marshmallow com arroz são muito leves. E você pode transformá-los em qualquer forma que quiser. E então eu tenho alguns marshmallows na minha panela que vou derreter. Dá para fazer no micro-ondas. Uma vez derretidos, posso adicionar meus Rice Krispies, que é muito mais fácil. Como você pode ver, estou usando marshmallows coloridos, pois era o que eu tinha. Isso ficará sob o bolo, então não será visível externamente. Misture os Rice Krispies até cobri-los totalmente. E os deixarei na panela para mantê-los aquecidos, enquanto eu pego meu bolo do freezer. Então eu vou retirar todos os marshmallows de arroz estufado e vou colocá-los diretamente no topo do bolo e moldá-los, em vez de moldá-los antes, pois quero garantir que é o tamanho adequado para o bolo. Também é muito mais fácil se você tiver uma tigela de água e lavar as mãos e deixá-las um pouco úmidas antes de fazer isso, porque pode ficar um pouco pegajoso. Estou compactando os Rice Krispies e formando um cone no topo que gruda no buttercream, pois são pegajosos. Continuo quando estou satisfeito com o formato. Vou começar a aplicar o ganache por fora agora. A boa coisa com o ganache é que você pode constantemente colocá-lo sobre uma panela de água quente para amolecê-lo antes de colocar no bolo. Quero dar uma boa misturada. E então pego minha espátula e começo a aplicar como faria com qualquer outro bolo.
Aplico aproximadamente meio centímetro de ganache no exterior. E parecia bastante diferente no início, porque tinha mais resistência do que o creme de manteiga. Mas já posso dizer o quão suavemente estava sendo aplicado ao bolo. Também percebi que estava se fixando rapidamente ao bolo, porque o bolo estava frio, então eu tive que trabalhar rápido. Ao chegar no topo, onde estão os Rice Krispies, queria confirmar se a forma misturava bem. Prossegui com uma camada mais espessa de ganache no topo. E foi um jogo de EA ao redor com uma combinação de minha espátula e raspador lateral para alisar os lados. Uma vez que eu tinha uma camada geral, acabei derretendo a ganache mais do que teria feito. E consegui uma consistência bem solta, pois isso dará um acabamento suave à ganache. A ganache do bolo já está quase firme. Ao aplicar uma camada quente, ela se alisa. Então foi exatamente isso que eu fiz. Continuei passando por partes onde vi pequenas bolsas de ar. Continuei aplicando camadas de ganache, sem bolhas de ar. Fiquei no topo da camada até estar satisfeita com o acabamento. Então, realmente é brincar com a temperatura do ganache, a consistência do ganache e trabalhar com ele até que você esteja satisfeita. Mas estou muito satisfeita com o resultado. Senti um acabamento mais suave e foi mais fácil obter uma superfície lisa do que com buttercream. Acredito que conseguiria fazer o mesmo com o buttercream, porém, talvez demorasse mais para alisar, especialmente em um bolo moldado. Então, feliz, queria colocar isso de novo na geladeira, pronto para decorar. Então, para a decoração, eu colori um pouco do meu buttercream de merengue suíço em alguns tons de verde. Também deixei um pouco em branco. E então enchi vários sacos de confeitar com bicos de estrela de diferentes tamanhos, bem como um dos bicos lisos também. Eu sempre quis experimentar um desses bolos confeitados e então pensei que seria extra especial fazer este para o Natal. Como a base do bolo é mais larga, comecei com o bico de estrela maior e o que vou fazer é confeitar apenas uma borda simples em espiral. Esta é uma das bordas confeitadas mais tradicionais na decoração de bolos. Basicamente, é repetir uma forma de espiral. Ao confeitar uma espiral, empurre o creme de manteiga para longe e traga-o de volta, arrastando-o para baixo e soltando. Então você obtém quase uma forma de concha. E se repetir essa ação várias vezes, com todas as conchas se tocando, você cria essa borda. O efeito pode variar conforme o tamanho da ponta de estrela que você está usando. Agora, quando você chega ao final, pode ser um pouco complicado, então eu meio que fiz um rolo para trás sobre si mesmo e tentei esconder o máximo possível. Mas isso pode ir na parte de trás do bolo ou eu posso colocar mais decoração em cima. Depois vou continuar com uma ponta de estrela menor e um tom de verde mais claro e fazer exatamente a mesma coisa. Vou começar onde comecei e terminei na linha anterior e fazer exatamente a mesma ação, só que desta vez, como estou usando uma ponta menor, os rolos vão ser menores e vou ter que confeitar muito mais. Todo o caminho ao redor do bolo, tentando manter a pressão do confeito o mais uniforme possível até chegar ao final da linha. E porque eu quero criar algum contraste com a base do bolo. Onde está o ganache, deixei um espaço antes de confeitar a terceira linha. Uso novamente o creme de manteiga verde escuro, agora com uma ponta de estrela menor. Agora, o que eu provavelmente deveria ter feito é traçar uma linha ao redor do ganache. Antes de começar a confeitar, assim que comecei. Minha mão se moveu um pouco e a linha ficou um pouco torta. Normalmente, para confeitar uma camada comum de bolo, você tem as bordas do bolo para te guiar, mas eu não tinha porque este era um bolo mais alto, então esse foi o meu primeiro erro. Mas como eu disse, sempre há um verso para o bolo, e espero que não apareça muito. Quando eu terminar toda a decoração, eu cobri essa fileira com outra fileira de creme de manteiga branco. Queria experimentar uma nova técnica de confeitaria com esse creme de manteiga branco. Então, ao invés de rolos, eu fiz mais formas de S, então no lado direito eu comecei com uma pequena roseta no sentido anti-horário e continuei a confeitar em outra roseta no sentido horário no lado esquerdo, criando assim uma espécie de forma de S. Confeitando essas repetidamente uma ao lado da outra, você cria outro estilo de borda de confeitar, apenas para variar um pouco e mudar o estilo da confeitar, criando ainda outro efeito. E então novamente com o creme de manteiga mais claro também. E uma vez que eu tenha 3 linhas próximas, a linha torta não era tão óbvia, pelo menos eu pensei assim.
queria experimentar alguns desses laços de creme de manteiga. Então, novamente, se eu estivesse pensando nisso, provavelmente deveria ter marcado exatamente quantos laços eu queria ao redor da fileira. Mas eu não pensei muito nisso. E simplesmente fui em frente. O mais difícil é evitar amassar o creme de manteiga no bolo, pois quero a linha limpa que obtenho com a ponta do saco de confeitar. Então, repetidamente puxa o creme de manteiga para baixo. Para cima até voltar ao ponto onde comecei e, felizmente, consegui encaixar a quantidade certa de voltas e mantê-las com o comprimento mais uniforme possível. Então, onde as junções dos loops estão, eu coloquei um rolo branco, mas não de lado desta vez, voltado para cima. E novamente, esta é uma técnica muito tradicional em um desses bolos tubulados e também esconde onde o loop se encontra. E então eu contornei com outra borda tubulada para amarrar tudo. Eu realmente não estava pensando muito quando estava decorando este bolo. Eu apenas tinha em mente que queria que houvesse um contraste entre as cores e diferentes tamanhos de decoração também. Então eu estava alternando entre os rolos, os tamanhos, os cremes de manteiga coloridos e as diferentes formas e técnicas de decoração também. Então, enquanto eu subia pelo bolo, eu tracei uma linha ao redor do ganache para ficar o mais reto possível, o que ajudou muito. Eu decorei mais uma linha onde estão as laçadas e mais algumas laçadas e foi isso. Mais linhas com os rolos de buttercream até chegar ao topo do bolo e já estava absolutamente amando esse efeito. Estou tão feliz por ter escolhido este design para o meu bolo de Natal este ano. Acho que é realmente especial. Então, depois que toda a decoração foi feita, era hora de torná-la um pouco mais festiva. Então, eu tinha algumas bolinhas de chocolate de tamanhos diferentes para decorar minha árvore de Natal. Então, eu coloquei as bolinhas maiores e menores ao redor do bolo, colocando-as estrategicamente se eu tivesse que esconder alguma emenda na decoração, e mantendo-as nas mesmas fileiras para que houvesse alguma continuidade. E claro, o que é uma árvore de Natal sem uma estrela no topo? Então eu trapaceei aqui e fiz essa estrela de fondant, o que eu sei que é um grande negócio porque eu normalmente não trabalho com fondant, mas definitivamente foi a opção mais fácil. E pronto, meu bolo de árvore de Natal está completo. Espero que tenha gostado do tutorial. Comente suas opiniões abaixo. Se gostou deste vídeo, confira meus outros vídeos para mais receitas e designs. Tenha um maravilhoso Natal e Feliz Ano Novo, e nos veremos muito em breve para mais tutoriais emocionantes a caminho.